Olá, estamos aqui no Educação 360 Graus e vamos falar agora com José Pacheco, o nosso sonho de consumo aqui da sala, né? José Pacheco, como vocês sabem, foi o diretor, né, da Escola da Ponte, um grande idealizador, e agora está aqui com o projeto Âncora, né? Professor, conta pra gente como que o senhor consegue, o senhor estava falando agora há pouco que é bem cansativo, mas como o senhor consegue ter essa força toda de levar esses projetos à frente, porque exige muita coragem, né? Não sou eu que faço os projetos, é evidente, não é? E, portanto, esforço-me no sentido de juntar pessoas de vários lugares do Brasil e do estrangeiro também. Ainda há pouco estive na Argentina e vou por aí, para que aprendam uns com os outros e se melhorem, não é? Trocando figurinha, aprendendo o que fazem, porque de lugar para lugar é diferente a prática. Então eu canso-me, claro, porque estou velho, não é? Estou sexagenário, mas mantenho uma paixão muito grande por aquilo em que eu acredito e aquilo que eu vejo. E o que eu vejo é que o Brasil realmente está na frente de tudo o que é renovação pedagógica. E também está na cauda, não é? Porque é um país de contrastes. Por um lado, projetos maravilhosos que eu acompanho, que não me canso de aprender com eles, e do outro lado, uma escola, enfim, do século XIX que está aí, que é patrocinada. O sistema educativo brasileiro desperdiça por ano mais de 50 bilhões de reais. Não sei se sabiam isso. Os diretores de escola, mais de 90% dos diretores de escola, passam mais tempo a tratar da merenda escolar do que os assuntos de ordem pedagógica. E, portanto, essa escola que está por aí, que provoca 30 milhões de analfabetos, ela é uma escola que não é regida pela pedagogia, é regida pela burocracia. Os critérios de natureza administrativa e burocrática sobrepõem-se aos de natureza pedagógica. E quando eu penso isso, eu prefiro pensar no copo meio cheio, ou seja, volto-me para aqueles projetos que eu acredito que podem ser uma saída para o Brasil e para o mundo. Eu não sou nada modesto. Penso que o Brasil vai ensinar, vai ajudar o resto do mundo. E não foi eu que disse. O Edgar Morin disse-o na década de 1960, o Agostinho da Silva disse-o também nessa mesma época, que o futuro da educação do mundo nascerá no Sul, no Brasil. É uma profecia, se quiseres. Com certeza, inclusive... Opa! Com certeza, inclusive o senhor falou que agora na palestra que o tsunami educacional, porque é um problema, né? A educação vai acontecer, é um problema no mundo inteiro, né? Mas que o tsunami educacional vai acontecer no Brasil. Mas, professor, como esse tsunami educacional vai acontecer no Brasil, uma vez que a gente tem aí 70% dos professores, ou até mais, que, já numa pesquisa, dizendo que odeia formação continuada, que é um propósito muito importante para a revolução na educação. Como que, de fato, esse tsunami vai acontecer? Eu, como diria o outro, I have a dream, não é? Eu acredito nos professores, acredito na pessoa dos professores e compreendo muito bem que eles estejam cansados, saturados dessa formação que nós temos por aí. Porque essa formação, bom, não quero generalizar, mas a maior parte da formação é desperdício. Os professores vão à formação para ter um canudo, um diploma, para poderem ganhar mais uns dinheiritos, porque o salário é indigno. Mas essa formação que se faz para aí não faz sentido nenhum. É uma formação que reproduz um modelo de escola tradicional e, portanto, não faz sentido algum essa formação. Eu falo de outra formação, que é transformação, que é a reelaboração da cultura pessoal e profissional do profissional do desenvolvimento humano, que é o educador. E há pouco eu referia aos 3 princípios que ainda não escrevi, um dia talvez escreva, que me parecem ser fundamentais nessa outra formação que é a transformação. Acho que não vale, não sei se queres que eu repita. Bom, tem o princípio do isomorfismo, ou seja, o modo como o professor aprende é o modo como o professor ensina, e, portanto, dado que nós, professores, antes do curso fazemos o estágio, não é? Dos 6 aos 18 anos, e depois fazemos mais 4 anos de curso também, sempre a ouvir a aula, não é? De um professor lá na frente, ou sei lá como, vai reproduzir esse modelo, que é um modelo que vem do século XVII, da Pampédia, do Comênios. Não tem... As práticas de aula, série, turma, não têm qualquer fundamento científico a partir do século XVII. Absolutamente nenhum. Todos os dispositivos da escola da modernidade do século XIX obedecem aos critérios e às necessidades sociais do século XIX, da Revolução Industrial. Não faz sentido nenhum no século XXI. Então, é um escândalo considerar que essa formação que reproduz o modelo escolar do século XIX possa ser aceita pelos professores. Porque os professores são inteligentes e mais, amam os seus alunos e sentem que estão a ser enganados. Depois há o outro princípio, que é que o professor não tem que ser considerado incompetente. O professor tem que ser considerado como pessoa.
aceitando como ele é, com todo o seu património de saber fazer, a sua formação experiencial, e não pensar que se vai capacitar alguém para fazer algo. O professor não é objeto de formação, é sujeito de autoformação no contexto de uma equipe com um projeto pessoal e coletivo. E depois o outro princípio que diz que nem sempre a teoria vem antes da prática. Ou seja, é o desafio da prática, é a dificuldade de ensinagem que nos leva à busca do contributo teórico, que junto à nossa prática produz uma praxis coerente que faz transformar o próprio e a sua praxis, e a sua vivência na escola. Eu não digo sala de aula, que a aula é inútil e é prejudicial. E quando ninguém diz isto, não é porque não saiba. Todos os meus amigos que são professores universitários sabem que a aula é inútil e prejudicial, mas não falam. Eu, como sou português, sou um irresponsável, eu falo. É verdade, eu falo. Falo porque é preciso dizer aquilo que é preciso que se diga, com todo o respeito que eu tenho por quem dá aula. E mais, por quem acredita que dando aula ensina. Porque há 47 anos atrás, eu fui dar aula. 7 anos eu dei aula. 7 anos. E eu perguntava a mim mesmo, porquê é que eu dou aula tão bem dada e há alunos que não aprendem? Todos os anos havia alunos que não aprendiam. Todos os professores sabem isso, que há alunos que não aprendem. Precisam de classe de apoio, ou vão para o EJA, ou reprovam. Então eu perguntava porquê é que eu dou aula tão bem dada, tão bem planejada, com materiais tão bons, e há alunos que não aprendem. Eu levei 7 anos para descobrir a resposta. Se eu dou aula, eles não aprendem porque eu dou aula. Olha que difícil, não é? Só que em português leva mais tempo, não é? Então levei 7 anos para descobrir isso. E nesse momento o chão fugiu-me debaixo dos pés. Eu só sabia dar aula. O que é que eu ia fazer da minha vida? Continuei dando aula, mas juntei-me com outros, percebi que a profissão de professor não é solitária, é solidária. Um professor sozinho na sala de aula não é uma equipe, dá exemplo de quê? Transmite o quê? Transmite individualismo, autossuficiência, tudo contrário aos valores que nós temos que perseguir. Então, juntei-me com outros e procuramos soluções. Então, em 25 horas letivas, nós dávamos 24 horas de aula e 1 hora diferente, a partir do estudo que fazíamos. Ao fim de 8 anos, tudo estava mudado, a Escola da Ponte era a melhor escola a nível nacional, os melhores vestibulares e tudo mais. E mais, que eu não digo porque sou muito vaidoso. Um humor maravilhoso, professor. Mas assim, professor, eu acho incrível tudo isso, mas o que mais fica na minha cabeça é como que o senhor conseguiu, porque uma coisa é a transformação nossa, né? Como o senhor falou, que se transformou nesses longos 7 anos. Mas como que o senhor conseguiu pegar um grupo de professores e fazer o que você faz hoje no projeto Âncora? Porque é totalmente diferente. Eu acredito que nem todo mundo chegou, oba, vamos mudar, né? Ou teve resistências. Não, oba-oba não é da educação. A criança merece respeito e não é cobaia, né? Nós temos que ter muito cuidado com isso. Eu tenho muito medo. Eu prefiro um professor que dê aula e pense que ensina alguma coisa, até posso, do que um oba-oba da educação que vem lá com essas modas pedagógicas, sobretudo vindas dos Estados Unidos, que é o pior que pode haver. Portanto, eu prefiro. Lá no Âncora, foi como na Ponte, foi como na Jéssico Reis, foi como na Anísio Teixeira, foi como na Morim Lima, foi como na Campos Salles, foi em mais de 130 projetos que eu acompanho e onde eu aprendo. Nós olhamos para aquela gente, para aqueles professores que tinham dado 10, 20, 30 anos de aula e lhes perguntamos quais são os vossos valores, quais são os valores que comandam as vossas vidas. Então nós descobrimos valores comuns e esses valores têm que ser colocados numa coisa chamada projeto, numa praxis coerente, projeto político-pedagógico que está enquadrado numa lei de diretrizes e bases. Okay? Aí eles perceberam que na lei de diretrizes e bases há uns parágrafos e uns incisos e uns artigos que é preciso explorar. Por exemplo, o artigo 15º, que fala da autonomia da escola. O artigo 23º, que fala dos modos de organização do trabalho escolar. E os professores são inteligentes e amam os seus alunos. Então, não de um momento para o outro, mas de uma forma gradual, sustentável, se bem que eu estando junto, pronto, já vinha com alguma experiência, mas na Ponta há 40 anos eu não tinha experiência alguma. Foi, enfim, talvez mais sorte do que sabedoria. Mas ali não, ali no Âncora as pessoas tentaram ser coerentes com aquilo em que acreditam, fazendo aquilo que é preciso que se faça, ou seja, substituir o velho modelo de escola, que está por aí, a gerar ignorância e infelicidade, por um outro tipo de trabalho, que contemplasse a dimensão do currículo subjetivo de cada um. Viram há pouco
no vídeo, crianças que antes estavam no fundo da sala, que eram, enfim, consideradas, nem vou dizer o quê, elas estão hoje a fazer robótica, estão a fazer programação de computadores, estão a fazer projetos na comunidade para acabar com as lixeiras, para acabar com o esgoto dentro dos barracos, que são palafitas. Portanto, estão a viver cidadania. Então, esses professores perceberam que era preciso mudar e tiveram a oportunidade de mudar na própria prática. Perante uma dificuldade, eu vou dar um exemplo. Quando eu fui para a ponte, eu perguntei àqueles jovens, todos com 14, 15 anos, porquê é que eles não sabiam ler? Eles disseram, professor, todos os anos é a mesma coisa. Eu estou aqui há 9 anos, o mais velho estava há 9 anos, o mais velho tem agora 56 anos. Dizia ele, olha, professor, ensina-nos o papo, pipopu, o tatetitotu, a gente aprende a juntar o pato, o pé, o pito, o poto, o puto, o pipi, o popó, mas a gente não aprende. Então, ele veio um susto, porque era assim que eu tinha ensinado durante 7 anos. Se eu continuasse a ensiná-los assim, eles continuariam a não saber ler. Então eu fui aprender a ensinar a ler. Fui fazer pedagogia da cognição, psicologia da cognição, psicologia da aprendizagem, da linguagem. Fui fazer abordagens metodológicas, aprendi 25 maneiras de ensinar a ler. Fui estudar processos, enfim, que hoje se pode falar das múltiplas inteligências. Fui estudar como se constrói um repertório linguístico. Fui estudar. E quando eu me senti capaz, e não era eu sozinho, eram mais, nós montamos um espaço de iniciação com especialistas em alfabetização. E aquelas crianças e jovens que durante 9 anos não tinham aprendido a ler, aprenderam em 3 meses. Então nós temos que perceber isto, não é? Que o professor tem que alterar a sua cultura profissional. E isso não está a acontecer nas universidades, infelizmente. Não estou a generalizar. Grandes amigos meus são professores universitários. A universidade brasileira está cheia de bons professores, mas a formação que se faz está errada. Gente, eu poderia ficar aqui conversando horas a fio, mas infelizmente foi só um pedaço. Mas a gente pode ter mais sobre o senhor nos livros, né, que o senhor sempre tem por aí. E eu agradeço muito a sua participação. Muito obrigada, professor. De nada. Eu sei agora com um livrinho na Bienal de São Paulo que fala de 25 educadores brasileiros que o Brasil não conhece. Recomendo a leitura porque o livro é de distribuição gratuita. Podem pedir às edições SCN.